Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 168 do nosso curso de Matemática Básica e estamos estudando a função logarítmica e hoje nós vamos estudar equações logarítmicas, que são equações em que vai aparecer aí o logaritmo no meio do problema, tá ok? Nós já estudamos equações de vários tipos, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equações irracionais, equações biquadradas, equações modulares, equações exponenciais, enfim, estudamos vários tipos de equações. E agora vamos estudar equações que envolvem aí o logaritmo também no meio, né? Seja na base do logaritmo, seja no valor no logaritmando vai aparecer uma variável aí, por isso vai ser uma equação logarítmica. Bom pessoal, o fato importante aqui que nós temos aí para resolver as equações logarítmicas, geralmente a gente vai pensar na nossa incógnita, no logaritmando, tá ok? Então o fato que nós temos é o seguinte, a função f, definida dos reais positivos em r, que leva x em logaritmo de x na base b, a função logarítmica, ela é com a base maior do que 0 e diferente de 1, ela é injetora, esse é o fato importante. Bom, nós sabemos que essa função, na verdade, ela também é sobrejetora, portanto ela é bijetora, e nós podemos falar em função inversa, tudo aquilo que nós comentamos. Mas em particular, o fato dela ser injetora é que vai ser o importante aqui nesta situação. Por quê? Porque se nós tivermos uma igualdade, logaritmo de x1 igual ao logaritmo de x2 numa mesma base, então nós podemos igualar o valor do logaritmando. Isso se deve exatamente ao fato da função ser injetora. Porque quando nós temos um mesmo valor na imagem da função, eles provêm do mesmo valor no domínio. Isso é exatamente a definição de função injetora que nós já estudamos aí. Caso você não se lembre, volte para a nossa playlist aí de funções e lá nós temos aulas que nós discutimos aí o conceito de função injetora, função sobrejetora. Enfim, nós trabalhamos diversos conceitos de funções. É parecido, pessoal, como nós fazíamos com a função exponencial, né? Com a função exponencial, quando nós tínhamos uma igualdade, né? Uma equação do tipo a elevado a x1 igual a elevado a x2, pelo fato da função exponencial ser injetora também, nós concluímos que os expoentes deveriam ser iguais, né? x1 igual a x2, pelo fato da função exponencial ser injetora. Então o logaritmo, equivalentemente, quando nós temos uma igualdade de logaritmos na mesma base, então nós podemos dizer que os logaritmandos devem ser iguais, devido a este fato, tá ok? Então é isso que nós vamos basicamente aplicar nos exercícios, mas é claro, pessoal, em matemática, em outras áreas também, claro, mas nós sempre temos que ter um jogo de cintura porque podem aparecer situações em que nós vamos ter que analisar a coisa de uma maneira um pouquinho diferente, mais particularizada aí para cada caso, tá ok? Vamos agora trabalhar na forma de exemplos e através desses exemplos com certeza vocês vão pegar uma base boa aí das equações logarítmicas. Bom, então vamos pensar, pessoal, nesse primeiro exemplo, logaritmo de x na base 2 igual a 5. Bom, então isto é uma equação logarítmica porque nós temos uma incógnita aqui no logaritmando, tá ok? Bom, nós podemos pensar esse problema de duas formas. Primeiro, nós podemos raciocinar através da definição de logaritmo. Ora, se o logaritmo de x na base 2 é igual a 5, isto implica que x, que é o valor do logaritmando, é exatamente a base 2 elevado à quinta potência. É exatamente a definição do logaritmo, porque nós sabemos, né, que este valor aqui, pela definição, é exatamente o expoente do 2 que o torna igual a x. Então 2 elevado à quinta vai ser igual a x e 2 elevado à quinta é 32, tá ok? Então essa seria a solução dessa equação. Mas uma outra forma de nós pensarmos esse problema, pessoal, é o seguinte. Através desta relação aí do fato da função ser injetora, né? Que eu acabei de colocar aqui. Função logarítmica ser injetora. E, portanto, quando nós igualarmos o logaritmo na mesma base, nós podemos igualar o valor dos logaritmandos, nós podemos pensar o seguinte. Vamos repetir este membro, fica logaritmo de x na base 2, e o 5 vamos escrevê-lo como um logaritmo na base 2. Na verdade, as duas formas acabam sendo completamente equivalentes, porque para nós pensarmos em escrever o 5 na base 2, nós acabamos tendo que usar a definição do 2 elevado à quinta. Mas enfim, o 5 aqui nós podemos escrever como logaritmo de 32 na base 2, porque 2 elevado à quinta é igual a 32. Então, esse número é exatamente 5, né? O expoente do 2 que o torna igual a 32. Portanto, nós temos aqui uma igualdade de logaritmos na mesma base,
E pelo fato da função logarítmica ser injetora, nós podemos igualar o valor dos logaritmandos. Portanto, o x é igual a 32, que é exatamente o valor que nós tínhamos ali para o valor do x. Tá? As duas formas são totalmente equivalentes. Tá? Só para nós enxergarmos também que esta forma, no fundo, ela acaba também sendo equivalente à forma, pensando aí na função injetora, né? Como nós abordamos agora há pouco aqui. Portanto, aí nós temos que colocar o conjunto solução, exatamente o número 32, tá ok? Vamos agora partir para alguns exemplos um pouquinho menos triviais aí. Vamos trabalhar agora este exemplo aqui. Logaritmo de 6x menos 9 na base 3 é igual a 4. Pessoal, no exemplo anterior, eu acabei não estabelecendo a condição de existência antes, né, de nós trabalharmos o exercício, tá? Nós tínhamos logaritmo de x na base 2 igual a 5. Então nós primeiro tínhamos que ter discutido aí a condição de existência, mas como era um caso bastante simples, eu acabei não discutindo, né? Mas enfim, como o x era o logaritmando, nós tínhamos que estabelecer que o x é maior do que zero. E aí a solução que nós chegamos foi 32, e 32 é maior do que zero, portanto não houve problema, tá ok? Então nós sempre temos que estabelecer a condição de existência. Neste caso aqui também, nós podemos fazer num cantinho, né, ao lado do exercício antes da nossa equação, estabelecer as condições de existência. Veja só, nós temos que 6x menos 9, ele deve ser maior do que zero, porque é o nosso logaritmando. Ora, portanto, 6x deve ser maior do que 9, e portanto x é maior do que 9 sextos, que é igual a 3 meios, dividindo o numerador e o denominador por 3, tá ok? Então nosso x deve ser maior do que 3 meios. Vamos guardar essa condição aqui, que esta é a nossa condição de existência. Vamos até marcar aqui, né, essa nossa condição de existência, x maior do que 3 meios. Ou seja, caso nós cheguemos a uma solução que seja menor ou igual a 3 meios, nós vamos ter que descartar. E agora nós aplicamos a definição de logaritmo aqui. Então vamos ficar com 6x menos 9, que é o nosso logaritmando, né? 6x menos 9 vai ser igual a 3 elevado à quarta, ok? A base elevado ao valor do logaritmo resulta exatamente o logaritmando. Portanto, 6x vai ser o quê? 3 elevado à quarta, que é 81. E esse menos 9 vai passar somando. Então vamos ficar com x igual a 81 mais 9, que é 90, dividido por 6. 90 dividido por 6 é igual a 15. E aí nós observamos, 15 é maior do que 3 meios? Sim, né? 3 meios é 1,5. Então o 15 certamente é maior do que o 3 meios. Então esta condição aqui satisfaz. Pessoal, é parecido como quando nós fazíamos para resolver as equações irracionais. Nós tínhamos primeiro que quando a raiz tinha índice par, né, raiz quadrada, raiz quarta, nós tínhamos primeiro que estabelecer que o valor de dentro da raiz tinha que ser maior ou igual a zero. E aí as soluções que nós encontrávamos, nós tínhamos que satisfazer essa condição aí de ser maior ou igual a zero. Aqui no caso, estabelecemos a condição de existência, a solução que nós encontrarmos, ela deve satisfazer aquela condição. Da mesma forma que eu comentei no caso das equações irracionais, também aqui nós podemos resolver a equação sem nos preocuparmos com a condição de existência, e aí o valor que nós obtivermos no final, nós podemos testar na equação original e ver se dá algum problema. Se não der, se satisfizer de fato esse valor, satisfizer a equação original, então ele vai ser solução, tá? É uma outra forma de pensar. Mas às vezes essa solução final aqui acaba dando um intervalo de valores. Então é interessante sempre nós acostumarmos aí a estabelecer a condição de existência, porque vai existir casos em que vai ser realmente imprescindível estabelecer a condição de existência, tá? Então é importante a gente trabalhar assim, da mesma forma que nas equações irracionais também. Bom, pessoal, nosso terceiro exemplo diz o seguinte: logaritmo de 2x mais 10 na base 2 mais logaritmo de x mais 1 na base 2 igual a 6. Agora nós temos uma equação logarítmica um pouquinho mais complicada, né? Porque aparecem dois logaritmos aí. Vamos primeiro estabelecer a condição de existência. Vamos fazer num cantinho aqui. O 2x mais 10, que é o valor do logaritmando ali, ele deve ser maior do que zero. 2x mais 10 sendo maior do que zero, 2x maior do que menos 10, e portanto x maior do que menos 10 sobre 2, que é menos 5.
Ou seja, x é maior do que menos 5. Isso é o que nos diz esta parte aqui. Por outro lado, o x mais 1 também deve ser maior do que 0. E isso implica x maior do que menos 1. Agora nós olhamos para as duas condições que nós estabelecemos e tentamos ver se nós conseguimos agrupá-las numa só, tá? Nós não precisamos agrupá-las, porque dependendo das soluções que nós encontrarmos, nós podemos confrontar essas duas situações. Caso essas duas situações sejam satisfeitas, aí vai satisfazer. Mas é interessante se a gente consegue agrupar, tá? Porque aqui no caso, nós sabemos que o x é maior do que menos 5, deve ser maior do que menos 5, e deve ser também maior do que menos 1. Ora, é claro que como o menos 1 ele está mais à direita, ele sendo maior do que o menos 1, automaticamente ele já é maior do que menos 5 também. Portanto, esta condição aqui, x maior do que menos 1, ela agrupa, ela reúne as duas, né? É a intersecção das duas condições. Então vamos guardar essa condição aqui. Podemos esquecer essa análise, porque agora nós chegamos a uma condição aqui, x maior do que menos 1. É isso que nós temos que verificar no final. Bom, então vamos trabalhar com essa equação. Para isso nós observamos aqui a propriedade L5, que diz que o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos, mas vamos enxergar ao contrário, né? Aqui nós temos a soma dos logaritmos e isso, consequentemente, vai ser igual ao logaritmo do produto. Então isso aqui vai ser log de 2x mais 10 vezes x mais 1 igual a 6. Aplicando a definição de logaritmo, nós temos o seguinte, que 2x mais 10 vezes x mais 1, que é o nosso logaritmando, ele deve ser, na verdade, 2 elevado ao valor do logaritmo, né? 2 elevado à sexta. Efetuando aqui a distributiva, né? Todos os 4 termos que vão aparecer aqui, vamos ficar com o seguinte, 2x² mais 2x mais 10x mais 10, isso vai ser igual a 2 à sexta, que é 64. Portanto, aqui nós vamos ficar com 2x² mais 2x mais 10x, isso vai dar mais 12x. E o 10, esse 64 vai passar subtraindo, então vamos ficar com 10 menos 64, que eu já vou colocar direto aqui, menos 54 igual a 0. Ora, essa equação, todos os coeficientes aqui são múltiplos de 2, são pares, né? Então nós podemos dividir toda essa equação por 2. E aí nós vamos ficar aqui com x² mais 6x menos 27 igual a 0. Nós temos com o espaço um pouquinho reduzido aqui, eu vou apagar o que nós fizemos aqui, vou escrever essa equação aqui, já dividindo por 2, tá ok? Então essa é a equação que nós obtivemos, x² mais 6x menos 27 igual a 0. Raciocinando aqui por soma e produto das raízes desta equação, né, uma equação do segundo grau, a soma entre as raízes, ela é, na verdade, menos b sobre a, né? Ou seja, vai ser menos 6 sobre 1, que é igual a menos 6. E o produto vai ser c sobre a, que é menos 27 sobre 1, que dá menos 27. Ora, dois números que somados vão dar menos 6 e multiplicados menos 27 são exatamente 3 e menos 9, não é isso? Então o x1 vai ser menos 9 e o x2 igual a 3, né? De fato, nós observamos que menos 9 somado com 3 dá menos 6 e menos 9 vezes 3 dá menos 27. No entanto, o nosso x ele deve ser maior do que menos 1. Portanto, esta solução aqui não convém essa solução, tá ok? E o x2 igual a 3, aí sim, essa solução está dentro da nossa condição x maior do que menos 1. Então aí nós podemos colocar o conjunto de solução formado aí pelo 3. Então esse é o nosso conjunto de solução dessa equação. Pessoal, eu não coloquei o conjunto universo, né, dessas equações que nós estamos resolvendo, mas estou subentendendo aqui que é o conjunto dos números reais, tá ok? Então vamos considerar aqui o universo, o conjunto dos números reais, tá? É sempre importante numa equação nós sabermos qual é o nosso conjunto universo. Bom, pessoal, agora aqui eu gostaria de passar para vocês um detalhe muito importante desse tipo de situação.
costuma ser bastante cobrada aí, né, nos vestibulares, nos concursos, é um detalhe sutil na resolução das equações logarítmicas, e outros tipos de equações também pode aparecer esse detalhe, que é o seguinte: vamos imaginar que o nosso problema não fosse este aqui, mas ele já fosse apresentado desta forma, né? Eu quisesse já a equação logaritmo de 2x mais 10 vezes x mais 1 na base 2 igual a 6. Bom, daqui para cá nós apenas utilizamos a propriedade L5, né? Então, aparentemente, tudo leva a crer que a solução vai ser a mesma, o conjunto de solução vai ser o mesmo, né? No entanto, olha o que vai acontecer. Então eu vou alterar um pouco este problema e vou imaginar aqui o problema 4, né? E vou imaginar que já foi dado o problema desta forma aqui, tá? Então uma pequena alteração aqui. Então nós temos esta equação. Quando nós temos essa equação, nós vamos da mesma forma recair nesta solução aqui, tá? Essa parte de baixo não vai alterar, não precisamos repetir aqui esta equação. Nós recaímos nesta equação aqui igual a 2 elevado a sexta, da mesma forma caímos nesta equação, tudo igualzinho, e as soluções são essas. Mas vamos analisar a questão do que convém e do que não convém nesse caso. Olha o que vai acontecer. Naquela situação, o logaritmando de um dos logaritmos era 2x mais 10, então ele tinha que ser maior que zero, e o x mais 1 também tinha que ser maior que zero, porque era um outro logaritmo, né? Nessa situação vai mudar a condição de existência, porque agora o nosso logaritmando é esse produto. Vamos ver se isso vai mudar um pouco a nossa condição de existência aqui. Ora, nessa situação, nós temos o seguinte, que 2x mais 10 vezes x mais 1, este valor é que deve ser maior do que zero. Ora, fazendo a distributiva ali, é claro que nós temos uma inequação do segundo grau. Ou então nós podemos pensar também numa inequação produto, né, que nós já estudamos também no nosso curso aí, em outro momento, inequação produto. Nós temos um produto de duas funções aí do primeiro grau. Mas pensando numa inequação do segundo grau, quando nós igualarmos esta expressão do segundo grau, igualarmos a zero para encontrarmos as raízes, é claro que as raízes vão ser 2x mais 10 igual a zero, e daqui vai vir x igual a menos 10 sobre 2, que é menos 5, tá? E a outra possibilidade é x mais 1 igual a zero, e daqui vai vir x igual a menos 1. Aí quando nós fizermos o estudo do sinal desta inequação do segundo grau, né, lembrando que quando nós distribuirmos aqui, nós vamos ter uma inequação do segundo grau, mas as raízes vão ser exatamente os valores aqui, né, em que aqui é zero ou esse termo é zero. As raízes, portanto, são o menos 5 e o menos 1. O nosso a vai ser 2, né? 2x². O nosso a vai ser positivo. Portanto, a nossa parábola ela vai ter essa concavidade para cima. Positivo, negativo e positivo. Nós queremos que a inequação seja o quê? Maior do que zero. Portanto, o que nos vai interessar aqui são os valores que são menores do que menos 5 e maiores do que menos 1. Ok? Então, nessa situação, a nossa condição de existência passou a ser menor do que menos 5 ou maior do que menos 1. Em outras palavras, o 3 continuou sendo satisfeito porque ele é maior do que menos 1, mas agora o menos 9 passou a ser satisfeito também, porque o menos 9 é menor do que menos 5. Então, nessa situação, o menos 9 pode entrar como raiz. Então, o menos 9 também é solução, e o nosso conjunto de solução vai ser formado aí pelo menos 9 e pelo 3. Então nós mudamos o conjunto de solução quando nós apresentamos a equação dessa forma, né? Por que isso acontece, né, pessoal? Quando nós apresentamos separado, cada um dos termos eles devem ser positivos. Quando nós apresentamos desta forma, eventualmente pode ser que os dois termos sejam negativos, porque aí menos com menos dá positivo, né? Menos com menos dá mais. Então nós acabamos incluindo mais possibilidades quando nós apresentamos dessa forma, tá ok? Então o conjunto de solução desta equação, quando nós apresentamos dessa forma, certamente ele contém as soluções do outro, do conjunto de solução quando nós separamos, tá? Isso é bastante interessante nós observarmos aí, tá? Esse conjunto de solução aqui sempre é pelo menos igual àquele outro lá, tá? E pode ser que ele seja maior, como é o caso aqui, um menos 9 foi incluído aí.
Bom, turma, vamos ver agora esse caso aqui em que a nossa incógnita aparece na base, né? Então a condição de existência para a base nós já sabemos, né? A condição de existência seria a seguinte: o nosso 2x ali ele deve ser maior do que zero, e isso implica x maior do que zero, e também o nosso 2x ele deve ser diferente de 1, nossa base deve ser diferente de 1. Então o nosso x deve ser diferente de meio, ou seja, o nosso x ele deve ser maior do que zero e diferente de meio, tá? Nesse caso nós não temos como melhorar aqui, como juntar essas duas condições, então nós temos que enxergar as duas mesmo, né? X maior do que zero e x diferente de meio, tá? Nós não temos como juntar essas condições numa só. Temos que enxergar as duas mesmo. Vamos guardar aquela condição, resolver a equação normalmente, e aí no final nós observamos se está satisfazendo aquelas condições. Logaritmo de 4 na base 2x igual a 2. Então aqui nós fazemos o seguinte: 2x, que é o valor da base, elevado ao quadrado, né, que é o valor do logaritmo, isso é exatamente igual ao logaritmando. Ora, 2x ao quadrado é exatamente 4x ao quadrado, né? Lembrar dos parênteses que o quadrado, né, a propriedade da potenciação, a potência ela distribui em relação ao produto, né? 4x quadrado igual a 4, e portanto x quadrado igual a 1, né? Porque o 4 passou dividindo. X quadrado igual a 1 já vou colocar direto, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1. X igual a mais ou menos 1. No entanto, o nosso x ele deve ser maior do que zero e diferente de meio. Logo, a solução x igual a menos 1 ela não convém, tá? Então, x igual a menos 1 não convém, ok? Então, nosso conjunto de solução vai ser apenas o 1, formado aí pelo 1 apenas. E de fato, né, o logaritmo de 4 na base 2 é de fato igual a 2, né? Uma equação simples, mas que envolve a nossa incógnita na base. Bom, turma, essa equação aqui é bastante interessante. Agora nós temos um quadrado aqui, né? Logaritmo de x, tudo ao quadrado, menos 3 log de x igual a menos 2. Aparentemente parece ser uma equação complicada, mas a ideia aqui, pessoal, nós trabalharmos com uma substituição. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos chamar o logaritmo de x de t, ok? Quando nós fizermos isso, estamos chamando o logaritmo de x de t, essa substituição, substituindo aqui na equação original, nós vamos ter t quadrado menos 3t igual a menos 2, ou seja, nós temos uma equação do segundo grau, tá? Então, esta equação, na verdade, ela poderia ter entrado naquela aula que nós fizemos, nós ainda não tínhamos, né, este conhecimento de logaritmos. Nós fizemos uma aula de equações redutíveis ao segundo grau. Então, esta é uma equação redutível ao segundo grau. Nós reduzimos ela a uma equação de segundo grau. É claro que depois nós temos que lembrar de voltar para o nosso x, né, que o nosso interesse é o x e não o t. O t está sendo apenas uma estratégia aqui para nós trabalharmos com essa equação. Mas antes disso, na verdade, pessoal, nós temos que observar aqui que o logaritmando aparece aqui como sendo x, tanto aqui quanto nessa situação, tá? Então nós temos que obedecer essa condição em que o x é maior do que zero, né? Nosso logaritmando. Então vamos tomar cuidado. A base não aparece, pessoal, nós sabemos, né? Quando a base não aparece, significa o logaritmo decimal, o logaritmo na base 10. Então vamos trabalhar com essa equação aqui. Trazendo o menos 2 para cá, vai ficar t quadrado menos 3t mais 2 igual a zero. Pensando na soma e produto das raízes aqui, a soma vai ser menos b sobre a soma é 3, e o produto é c sobre a, ou seja, é 2, né? Portanto, os nossos valores de t vão ser dois números que somados resultam 3 e multiplicados 2, né? Esses números são 1 e 2 exatamente. Então, nosso t é igual a 1 ou o t é igual a 2. Essas são os possíveis valores de t. Agora nós voltamos para o valor do logaritmo, né? Então, primeira possibilidade, logaritmo de x igual a t, ou seja, logaritmo de x igual a 1. Então, primeira possibilidade, logaritmo de x igual a 1. E daqui nós, aplicando a definição, nós temos que x vai ser 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, que é igual a 10. E a segunda possibilidade, o nosso logaritmo de x vai ser igual a 2. E daqui vem, pela definição, x igual a 10 ao quadrado,
que é igual a 100. Agora, as soluções que nós encontramos são x igual a 10 e x igual a 100. Nós observamos se esses valores são maiores do que zero. Sim, eles são maiores do que zero, então está ok. Tá? Então, o nosso conjunto solução, formado exatamente aí pelo 10 e pelo 100. Ok? Então, esta é a resolução dessa equação. Bom, pessoal, nós fizemos vários exercícios envolvendo equações logarítmicas. Acredito que foi possível a gente trabalhar de uma maneira geral as equações logarítmicas. Trabalhamos algumas equações básicas, complicamos um pouquinho, mas de uma maneira geral nós trabalhamos várias equações logarítmicas, tá ok? Então na próxima aula nós vamos partir para as inequações logarítmicas, ok, pessoal? Então um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!